O Ciência Azul está começando agora. O Conselho Federal de Medicina publicou no mês passado novas normas para as técnicas de reprodução assistida. O vice-presidente do Conselho, Carlos Vital Correia Lima, vai falar dessas normas, como, por exemplo, a idade máxima estabelecida para as mulheres que querem engravidar por reprodução assistida, o direito de casais homossexuais a utilizarem essa técnica para terem filhos e as regras para o descarte de embriões e para a chamada barriga de aluguel. O médico Bruno Schaeffer é especialista em reprodução humana. Vamos saber com ele quais as técnicas mais avançadas que podem ajudar os casais com problemas de fertilidade a realizarem o sonho de ter filhos. A enfermeira Viviane Pinheiro conseguiu realizar o sonho dela. Ela recorreu à técnica da reprodução assistida e conseguiu engravidar. Hoje ela é mãe de um casal de gêmeos, Aline e Rafael. Viviane vai contar essa experiência pra gente. A atriz Beth Goulart está em cartaz no Rio com o espetáculo Simplesmente Eu, Clarice Lispector. A Beth já ganhou 4 prêmios de melhor atriz com a peça, que estreou em 2009. Já foi vista por mais de 700 mil pessoas, mais de 100 cidades. O espetáculo mostra a trajetória de Clarice e seus personagens e é baseado em entrevistas, cartas e obras da autora. E vamos conhecer o rapper sergipano Hot Black. Ele vai fazer um programa chamado Estação Periferia, que estreia no dia 1º de junho aqui na TV Brasil. O programa vai mostrar o dia a dia nas periferias do Brasil, os problemas, mas também o lado corajoso e criativo dessas comunidades, através do trabalho da cultura e do esporte. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar conversando com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, exatamente para falar sobre essas novas normas. Quais são essas normas? O que mudou, na verdade? O que foi regulamentado? Né? Perfeito. Nós tivemos uma resolução agora editada em abril de 2013, fruto de uma revisão de resoluções anteriores. A primeira no ano de 1992 e a segunda resolução em 2010. Os avanços da técnica, as mudanças sociais determinam, naturalmente, mais elaboração, atualizações em prol de direitos reprodutivos. São direitos que estão no âmbito dos direitos humanos e com destaque no âmbito dos direitos humanos. É necessário, então, que se adequem normas para que a satisfação dos interesses individuais e coletivos, diria, das gerações presentes e futuras da humanidade, sejam justamente contemplados. A idade do paciente mudou, né? Uma das normas. Isso, um ponto que houve mudança e eu acho que importante é que a mulher agora tem um limite de 50 anos de idade. Não tinha antes? Não tinha antes. Será que é justo? É um processo que vem no mundo inteiro sendo naturalmente estudado e normatizado dessa maneira. Na Holanda, por exemplo, a idade é de 48 anos. Isso depende de fatores antropométricos, de fatores de caráter antropológico. Então, a própria idade dificulta as questões obstétricas, como também pode dificultar a evolução gestacional. Então, não é uma idade também, ou um ponto de corte absolutamente rígido. Há determinadas mulheres que podem ter uma idade biológica não correspondente à cronológica. E o médico, de maneira fundamentada, poderá, com o Conselho Regional, emitir, óbvio, uma avaliação, determinando que, naquele caso, a flexibilidade naturalmente se impõe. Então há essa abertura, sim, há essa possibilidade. Perfeito, médico lá. Na própria resolução, há casos omissos ou casos não totalmente esclarecidos, podem ser levados ao Conselho Regional de Medicina e ali dirimidas as dúvidas e autorizado, numa circunstância dessa, o direito dessa mulher de ter, naturalmente, a chance, a oportunidade da sua gestação. Sim. A doação compartilhada, o Conselho definiu os termos para a doação compartilhada de órgãos. Isso ocorre quando uma mulher em tratamento para engravidar doa parte dos seus óvulos para uma mulher mais velha que já não produz óvulos, é isso? Verdade. Hoje, de certa forma, isso já deveria estar sendo feito, mas não estava regulamentado. Então, há hoje norma clara permitindo o compartilhamento. Na verdade, é uma manifestação de solidariedade. Uma pessoa que vai ser receptora
e tem condições financeiras, uma outra que pode doar os ovos, mas não tem uma condição de fazer o tratamento, óbvio, dentro de acordos previamente estabelecidos, com intermediação do médico assistente, e mantendo-se, inclusive, o anonimato, que é importante nesse processo, compartilhamento será feito e ambas, né, terão a oportunidade também de ter a sua gestação. Aí, nesse caso, o limite do doador, da doadora, né, é de 35 anos, não, 35 anos da doadora mulher, isso, é de 35 anos, e o do doador homem é de 50. Isso. São limites para a doação de gametas. Funciona, Bruno? Funciona. É bom que abre um leque de possibilidades, né? Existem pacientes que necessitam daquele tratamento, mas não têm condição financeira. Existem pacientes que precisam daqueles óvulos. Então, a doação cruzada, como ele citou, é um processo que antes não era regularizado, e sendo regularizado, o médico age de maneira mais confortável. E a paciente também realiza um tratamento que o Conselho Federal de Medicina regulou. E funciona assim, é uma maneira boa. É bom para todo mundo, né? Todo mundo se ajuda. Isso que é bacana, né? Que não há lucro, não há comércio, não há nenhuma questão aí, naturalmente, eu diria, questões éticas envolvidas. Claro. É o custo do tratamento. Mas aí é o que o Bruno falou, na verdade, o médico também fica numa situação mais confortável, porque aquilo é legal, né? Não fica uma coisa meio... Parece jeitinho, né? Vou resolver seu problema. Vou resolver seu problema. Tem uma moça rica aqui, que pode, né, fica uma coisa meio em cima, né, frágil. A questão da idade também é perfeita, 50 anos? É perfeito, porque as pessoas pensam que negando a partir de 50 anos é porque está se preocupando com a idade da paciente em relação a viver junto daquela criança. Mas não é, porque se sabe que as pacientes acima de 50 anos têm maior risco de desenvolver diabetes gestacional, hipertensão arterial sistêmica na gravidez e podem ter um parto prematuro. Então esse limite é muito pertinente. Mas como ele falou, o Conselho Federal de Medicina, ele abre também essa possibilidade de você discutir com ele, pedir uma opinião. Então, quer dizer, o que ele falou, né? As mulheres, o ovário das mulheres não tem a idade dela. Então, eu posso ter uma paciente de 50 anos que funciona igual uma menina de 30, está com a saúde perfeita. Então, nesses casos, recorre ao conselho, ele te libera e tranquilo. Aí fica tranquilo. Casais homossexuais, a resolução anterior dizia que qualquer pessoa poderia ser submetida ao procedimento nos limites da resolução. No entanto, os casais homossexuais esbarravam em diferentes interpretações. Agora a resolução do Conselho Federal deixou mais claro esse direito. Vamos esclarecer o que é mais claro. Filologicamente, gramaticalmente mais claro. Apenas a redação ficou, eu diria, de mais fácil interpretação, sem gerar dúvidas. Ou seja, ficou mais possível um casal homossexual? Era possível na resolução anterior, isso estava posto. Só que a redação, todas as pessoas, de acordo com a legislação vigente, até porque em 2010 não havia avanços, inclusive, na própria área do judiciário a respeito dessas circunstâncias. Mas nesses 2 anos, muitos avanços foram obtidos, inclusive, repito, na própria área do judiciário. Então, a redação que antes... Ficou mais clara, né? Colocava, inclusive, remetendo para a legislação vigente, hoje ficou bem mais clara, porque nesses 2 anos, grandes avanços, grandes conquistas no campo da homoafetividade, inclusive se erradicando qualquer tipo de discriminação, e gerou o estímulo para que uma redação fosse absolutamente clara nesse sentido. Isso é muito, né? Porque hoje as famílias são mais abertas, né? Isso é muito importante, porque cabe à medicina não julgar e utilizar o que ela tem de melhor para proporcionar uma vida melhor. Então, por exemplo, a emancipação da mulher na reprodução assistida já havia ocorrido. Por exemplo, 2 homoafetivas femininas poderiam realizar o tratamento, uma cedendo o útero e a outra cedendo os óvulos. Mas não falava do homoafetivo masculino. Né? Eu mesmo, há 3 meses atrás, pedi ao Conselho Federal que se posicionasse quanto a isso, e com essa nova resolução eu vou poder fazer esse tratamento. E como é que ele vai ser feito? Ele usa o útero de uma irmã, de uma mãe, de uma prima ou uma tia, e utiliza ovos doados. É o que o Conselho falou. Existe o limite da ética e da moral, que é do médico e da sociedade. E nisso você trabalha bem. Então, abriu um leque também que pegou todo mundo, não só a homoafetiva feminina, mas também o homoafetivo masculino.
E aí, nesse caso, não é o que a gente chama de barriga de aluguel, né? Não. Porque é um vínculo consanguíneo. Sim. Um outro ponto que nós avançamos. Avançamos também no grau de parentesco consanguíneo. Isso, era só primeiro. Agora está até o 4º grau, ou seja, a mãe, 1º grau, não é? A irmã e a avó. E segundo grau, 3º grau, não é? A tia e um 4º grau, que é a prima. Isso no Brasil é a vanguarda porque o conselho ele não dita leis, ele dita regras. Mas nós, médicos, seguimos essas regras. Só que viram leis, né? Viram leis. E ficou extremamente atualizado. Então você vê hoje que a gente não deve nada em termos de Dinamarca, Estados Unidos, Espanha. Porque se igualou todos perante a sociedade. Quer dizer, você precisa da técnica de reprodução assistida, você pode usar independente de cor, sexo, estado social. Só chama a atenção um ponto importante, porque no Brasil não há uma lei específica para regular essa técnica. Daí, as resoluções do Conselho Federal, essa resolução de 2013, assumem um caráter jurídico relevante, não é, de grande importância social. Como, por exemplo, também a da transexualidade, da cirurgia da transexualidade, que até hoje não há norma específica, lei específica a respeito. E os próprios tribunais superiores utilizam a resolução do Conselho Federal como substrato para a fundamentação das suas sentenças. Há necessidade de avanços e, às vezes, o legislativo, com toda a soberba que tem certas dificuldades de acompanhamento desses processos. Impede os movimentos naturais que a própria sociedade já vem demonstrando. E eu acho que uma decisão do Conselho também tem força de lei para a categoria, então normatiza, né, e normaliza esse atendimento. No caso do útero de substituição, só mães, avós e irmãs podem fazer ou não? No barriga de aluguel? O parentesco está aqui colocado, né? É até o 4º grau. Até o 4º grau. Então vai valer também para tia e prima. Isso. Pois é, mas aí não faz diferença se é homossexual ou não homossexual, né? Não tem que ser parente. Agora, uma coisa que é importante citar é que não é um vínculo familiar, né? É bacana. Não é barriga de aluguel, porque não há compra nem venda. É útero de substituição. Você utiliza aquele útero para aquela pessoa que não é capaz de gerar aquela criança. Emprestado. Isso. Não é alugado, é emprestado. O descarte de embriões, isso é uma coisa que eu já fiz várias entrevistas sobre isso e ficava muito na mão do médico, né? A responsabilidade de... Como é que vai guardar, né? Não vai guardar, aí a pessoa morre, aí a família... Faz o quê? Né? É complicado. Nós temos um relatório da Anvisa, inclusive, que deixa evidente, por exemplo, em 2011, mais de 26 mil embriões estão aí congelados, mais de 26 mil, dos quais 1.300 foram doados para pesquisa e em torno de 1.200 foram descartados. Ou seja, o descarte existe, só que é não regulamentado. Era não regulamentado, agora é. Não havia por que não avançar nesse sentido. Nós estamos tratando de processos onde a razoabilidade e a proporcionalidade, fundamentos, né, de direito também da medicina, tem que ser muito utilizados e deixar que as coisas transpareçam de forma afirmada, não é? Porque não há absolutamente dentro das nossas leis nada que estabeleça em contrário. O princípio da legalidade. Você não pode fazer no direito privado aquilo que a lei não permite. Mas não há nenhuma lei vedando isso no Brasil. E óbvio que é totalmente diferente de um embrião implantado em um útero. Esse embrião implantado no útero, ele se multiplica, ele tem uma perspectiva de vir a ser uma pessoa. Perspectivas de direito, inclusive. Não é um feto, um embrião implantado no útero. Mas aqui, crio conservado, ele não tem esse status. É um ser humano, mas, óbvio, com as dificuldades hoje de armazenamento, com custos, inclusive também como o relatório da Anvisa evidencia, 40% desses embriões são abandonados. Ou seja, as pessoas responsáveis, os titulares do direito sobre ele, não se manifestam mais, e isso fica, inclusive, a custo das clínicas que, de repente, estão se inviabilizando. É caro manter. Isso não poderia, assim, em vez de ser abandonado, desprezado, não poderia ser automaticamente revertido
em prol de uma pesquisa científica? Nós temos uma possibilidade de elas escolher, quando você faz um tratamento e sobra embriões, a pessoa escolhia ou doar para pesquisa ou para outros casais. Sim. Né? Só que o que o Conselho fez, olha, embriões podem ser descartados desde que o casal assine que isso pode ser feito. Então a gente também tem um limite disso. Agora, o que a gente tem até isso. Mas compromete o casal com o embrião, não pode esquecer lá, né? Só que é o que ele citou, 40% congela e depois desaparece. Lá. E nós precisamos ajudar outros casais. Pois é. Né? Então, com essa possibilidade só de pesquisa ou para outros casais, alguns casais que não decidiam entre eles, então desapareciam. Agora não, tendo essas 3 possibilidades, depois de 5 anos, né, esse casal pode liberar o descarte desse embrião. Então ele continua podendo doar para outros casais. Ou para pesquisa. Para pesquisa ou descartar. Ou descartar. E isso tudo depois de 5 anos. Isso, e após um consentimento livre, esclarecido, documentado, inclusive na hora, da formação desses embriões. Pode ser revertido. A qualquer momento, o consentimento pode ser mudado, pode ser retirado, mas os casais têm que consentir e, naturalmente, que destino vai querer dar aquele embrião? De forma muito livre e, repito, reversível. Mas, para pesquisa, é uma quantidade de embriões que são abandonados, 40% no universo, só em 2011, de 26 mil. Ou seja, não seria o canal único que poderia realmente resolver o problema. Não é? Então, o descarte era já uma realidade. Precisaria ter uma disciplina da mesma forma que a questão da doação compartilhada também. Regulamentado uma... Não há nada antiético nisso. Então, não teria por que isso não tivesse isso a ser asseverado em norma e de maneira muito clara. E não é feita a revelia, né? Eles assinam isso. Você comentou, quando você tira os óvulos e faz a fecundação em forma embrião, lá está escrito no consentimento formado. Os embriões excedentes, o que você quer fazer? Aí você transfere os embriões e você tem embriões excedentes. Aí você entrega outro consentimento falando, olha, nós vamos congelar esses embriões, o que você quer fazer com eles? Então é tudo documentado, com os consentimentos informados e a possibilidade dela trocar. De ano em ano se liga e fala, olha, seus embriões estão congelados, você quer manter, vem à clínica, assina os consentimentos e eles vão lá e decidem o que querem fazer. Sim. É tão genial, isso parece Admirável Mundo Novo, né? Mas todo ano você vem, você telefona e fala o que você quer fazer com seus embriões. Não é genial isso? É a vida in vitro, né? Como é que mas a realidade humana, né? De 2013. Eu acho perfeito que se faça isso, que se consulte, claro, tudo no direito. Mas falando assim, né, eu fico bem assim. Fica tão high-tech. Encantada, é tão high-tech, é verdade. Mas é fato, né? É importante também frisar que isso não se trata de remeter o embrião humano, que é um ser humano, ao estatuto das coisas. Aqui está uma circunstância gerada por um bem maior. Por uma necessidade. Uma necessidade, um bem maior, não é? Um direito reprodutivo que é fundamental para a realização do ser humano. É um dos direitos, repito, naturais, dos mais importantes. Então, há uma proporcionalidade, há uma razoabilidade. Não vamos pensar, então, que está se jogando o embrião humano no estatuto das coisas. É um movimento natural, evolutivo do ser humano. É sempre em busca e deve ser uma realização, né, Viviane? Eu falo que eu me sinto uma mulher privilegiada por viver neste momento. Nesse e tempo, poder desfrutar dessa possibilidade. Né? Porque, pensando aí há 20, 30 anos atrás, 40 anos, uma mulher na minha situação jamais seria mãe, né? E eu pude realizar este sonho através das técnicas, né, de reprodução. É bárbaro, muito bonito, né? muito bonito. É muito interessante. E tem razão, porque há anos atrás várias mulheres devem ter ficado arrasadas e chorado baldes, né? E a possibilidade é o não como ponto final e a outra possibilidade de ser mãe, é lógico, né? Pela adoção, né? Mas quando a gente quer ser mãe, quer gestar, tem esse sonho de gestar, é fundamental, né? Ou seja, sem as técnicas de reprodução assistida, eu, por exemplo, não teria tido essa possibilidade, que para mim foi fenomenal, assim, eu curti cada minuto. Tá, doutor, daqui a pouquinho. Viviane, como é que foi essa história? Então, a sua história. A minha história. Eu comecei na faculdade aos 24 anos, e aí
aos 29, então, eu me formei, comecei a trabalhar loucamente. Até 32 anos eu trabalhei loucamente, de dia e de noite, aquela vida de enfermeira que não é novidade para ninguém. Não deve ser fácil, não. Não. Mas, e aí, aos 31, 32, eu comecei a cair a ficha, né? Tá na hora de pensar em ter filhos. E eu já era casada já há 6, 7 anos, nessa época, talvez. E aí, a gente, não, então vamos ter filho. Aí constrói casa, né? Faz aquela história toda, constrói quarto. Meu sonho sempre foi ser mãe de 2 filhos, de ter um menino e uma menina, esse era o meu sonho. E meus filhos chamam Aline e Rafael desde que eu era adolescente, minha filha se chamaria Aline. E Rafael, depois de casada já, meu marido falou, não, então se a gente tiver um filho, ele vai se chamar Rafael. E com esse sonho todo, e com essa história, e constrói casa, e faz quarto, e sempre existiu. Lá em casa sempre teve o quarto da Aline, o quarto do Rafa. E de repente a gente, então vamos tentar engravidar. Então vamos. E nada da Aline, nada do Rafa. Nada de Aline e Rafa aparecer. Claro que a gente não pensou em ter Aline e Rafa ao mesmo tempo, né? Naquele momento a gente pensava em ter um filho de cada vez. Mas, e aí aquela notícia triste, né? Muito difícil de aceitar e assimilar. E aí a gente chega no Dr. Bruno, né? Aí a gente chega lá naquele desespero, aquela situação, né, horrorosa, mas, assim, dispostos a batalhar por isso. Então, vamos lá, doutor Bruno, quais são as nossas possibilidades? E tinha possibilidade, Bruno? Tinha possibilidades. Tinha. E por que ela não engravidava naturalmente? Porque existiam fatores, né? Tanto no caso da Vivi tinha fatores femininos e fator masculino. Né? Mas quando... Porque também quando não é simples, não é simples. Mas geralmente costuma não ser simples. Simples não é simples. Geralmente não costuma ser simples. Quando chega no Dr. Bruno já não é tão simples. Já chega para ele, já é... Mas o interessante é que desmistifica o medo e a impossibilidade de ser mãe. O interessante é isso, você procurar o serviço, porque de repente é uma coisa tão simples, que de repente só um acompanhamento e uma orientação a pessoa engravida. Então a pessoa chega lá achando que não tem possibilidade nenhuma, e você apresenta possibilidades e faça com que esses casais se tornem às vezes pais. É simples mesmo? Às vezes é simples, mas geralmente quando chega é porque a situação tem dificuldades maiores. E aí você engravidou na primeira tentativa? Na segunda. Então a frustração da primeira deve ter sido também enorme. Você passou com a segunda. Foi a pior coisa do mundo. Isso. Não é? Foi bem isso. Foi a pior coisa do mundo. E nesse intervalo, terapia e etc. Muito choro. Quanto tempo entre uma tentativa e outra? Eu demorei 2 anos entre uma e outra. Porque tem a questão emocional, que a gente fica muito fragilizada, né, emocionalmente, e tem a questão financeira também, porque o tratamento não é barato. Né? A gente sabe, não é novidade para ninguém isso. Mas, e aí a gente, do primeiro impacto financeiro, do primeiro tratamento, você tem que se recuperar, né, respirar um pouco. E foi bom também esse tempo, eu achei importante para mim. Aí eu fui para terapia, para assentar melhor as ideias e cuidar das emoções. Para dar conta, né? E aí quando eles chegaram, e aí foi tudo de bom. Aí a gente fez o segundo tratamento, aí o doutor Bruno transferiu 2 embriões. E aí os 2 nasceram? Isso, e aí eu tive os 2, Aline e Rafael. E olha que perfeito, ainda foi um menino e uma menina. Perfeito. Eu falo que Deus foi lindo comigo, me deu presente. Assim. Mas aí assim, por exemplo, aí você trabalhou com embrião in vitro, depois... transferiu para o sêmen do marido, fecundamos, formou-se 2 embriões, e nós transferimos esses 2 embriões. Mas tinha como saber que era menino ou menino? Ou isso foi uma... O governo brasileiro, ele não deixa 2 situações. A primeira é a manipulação do gameta e do embrião. Quer dizer, você não pode escolher sexo a não ser que tenha uma doença ligada ao sexo. E as doações são sempre anônimas e não têm caráter comercial. Então, quando a gente realiza um tratamento, a gente fecunda, forma embriões, e se não existe uma doença ligada ao sexo, você não pode manipular. Então, se transfere ao acaso, e a Viviane teve essa sorte. Eu tive a sorte de ter um menino e uma menina. Mas naquele momento... o merecimento, né? Diz que todo mundo merecimento também. E o Gladson, eles mereciam. E o interessante que a Vivi sabe é o seguinte, a gente faz
A gente trabalha na realidade. Desde o início a gente fala, olha, não é fácil. Porque existem pessoas que falam, isso é muito fácil, você vai engravidar de primeiro, todo mundo engravida de primeiro. E não é assim que funciona. O que você tem que fazer é garantir que você está fazendo o melhor tratamento. Seja ele aqui, Paris, Tóquio, ou seja, aqui eu te garanto que você está fazendo o melhor. E a possibilidade de gravidez é muito alta. Então, quanto? Em 3 tentativas, 95% engravida. Nossa, ótimo. Muito bom. E depende se ela aceita ou não o tratamento, né? Porque tem casos que você indica o tratamento e a pessoa não aceita. Agora é interessante você... Mas o tratamento é doloroso? Não, é doloroso. Não. A dor é da alma. É mais ansiedade, emocional. São 12 dias pós-transferência resultado. Isso é a pior. Esses 12 dias ficam. Mas o interessante é que você tem que ficar do lado. Biópsia, né? Vamos fazer aqui uma biópsia, daqui a 12 dias você está fazendo 12 dias desesperado. 12 dias. É isso. Mas você tem que ficar do lado, né? O telefone, o tempo inteiro. A gente chora muito. E é uma fase que a gente está muito fragilizada por causa dos hormônios, né? A gente é submetido a uma carga grande de hormônio. E aí a gente fica ligando, né? Doutor Bruno, socorro. Doutor Bruno, E seu marido nesse processo, ele ficou também mexido emocionalmente? Com certeza. Ficou fragilizado também ou foi só você? O casal ficou grávido? O casal fica grávido e o casal sofre antes, no processo do tratamento, o sofrimento é do casal. Eu falo que é um momento para a gente descobrir, assim, se o seu casamento é consolidado ou não. É agora. Se passar por isso, acabou. Você não tem problema mais na vida, você vai passar por qualquer coisa. Não tenho dúvida disso. Né? Porque é um processo que a gente se fortalece muito enquanto casal, ou você definitivamente se separa. Em torno de 20% dos casais separam depois que fazem um tratamento de reprodução assistida. Porque estão focados no... O filho é o que nos interessa. Sim. E não o casamento. Então, na hora que surge aquela criança, nós vamos posicioná-la. E aí esse casal desfaz aquele casamento, porque vem que eles estavam ali juntos pelaquela criança. Por isso que é muito importante o contato, a disponibilidade, né? Sempre você está informando, não é fácil. Olha, vocês têm certeza absoluta, vocês estão pensando nessa criança? E o amor acima de tudo, né? Porque num caso desse, não conta só, é porque é da minha família ou da sua família. É essa pessoinha que vai nascer, que precisa do amor e da dedicação que você dá a ela. É como se, eu comento com os pacientes, se você chegou até aqui, o problema não é seu, é nosso. Independente se o fator é feminino, se é masculino, você me escolheu como médico, então agora o problema é do trio. Então relaxa quanto a isso, independente de quem for a causa, vamos levar isso adiante, vamos, se Deus quiser, conseguir transformar a situação, mas sempre lembrando da criança. Eu acho importante isso. E elas ligam muito, né? Ligam muito. A gente liga muito. Mas isso é porque eu faço questão, eu dou o telefone celular. Você é paciente também, né? Ele é muito disponível. Ele segura a onda, né? É um caminho, né? 11 horas da noite, você liga. Eu acho, o médico é aquele que você liga e ele atende, né? Isso é verdade. Porque médico que está na casa você liga 4 horas da manhã, porque você quer falar com ele às 4 da manhã, concorda? Ninguém vai ficar ligando pro médico. Liga e se for urgente também às 4 da manhã. Pois mas se ligou, você tem que falar, olha, estou aqui. Não, dá um alívio, e eu acho que é o momento que você tem que dar um alívio, porque é muito pesado, realmente, né? E quantos filhos ou quantas histórias, assim, igual a da Vivi, você já viveu essa altura? Eu já perdi contas, porque apesar de eu ser novo, né, ter 41 anos, eu já estou nisso desde 95. Então são muitas histórias, muitas pessoas assim que você vê ficar feliz, muita gente que chora, muita gente que ri, muita gente que te abraça. Eu vou em aniversário que as pessoas param a festa e mandam me chamar para cantar parabéns. Né? Mas você tem que saber se posicionar também, né? Porque você foi coadjuvante daquele momento e vai ser importante para o resto da vida. Só que você é o médico, né? Então você entra naquele ciclo familiar se você é convidado, se você é chamado. Porque a gente tem que saber que aquilo é o nosso trabalho. Agora também, Leda, tem situações que não são felizes, mas você participa, você fala, é difícil, vamos continuar, vamos tentar, porque nem sempre todo mundo engravida. E nisso é muito difícil para o médico. A pessoa que não engravida deve ficar péssima. Fica péssima. Ela vem com a esperança, né? É a frustração criada pela própria expectativa. Né? Porque deve ser terrível. A Viviane comentou, essa criança já existe desde aquela mulher, daquele homem, tem 5, 6 anos. Eles estão brincando de casinha, quer dizer, aquele filho
já está projetado. Então, na hora que você fala, olha, vocês são capazes de engravidar espontaneamente, nunca é incapaz, né? Você tem uma probabilidade baixa de gravidez, aquilo a pessoa fica totalmente... Mas como? Se engravidar é tão normal? E por que isso acontece comigo? Mas você comentou uma coisa agora que é interessante a gente falar, a probabilidade baixa de engravidar. Mas existem casos de pessoas que não podem mesmo engravidar? Existem casos, por exemplo, uma mulher não possui útero, ela não tem como engravidar. Né? É só agora, pelo se você tem uma falência ovariana, você usa doação de óvulo. Se você não tem sêmen, você usa um banco de sêmen, então antes vai no testículo e procura o espermatozoide. Então é só não tendo útero aí. Não... quer dizer, existem todas as possibilidades, o hormônio afetivo agora, podendo circular nessa... Por que uma pessoa que tem útero, ovário e tal, não consegue que a reprodução assistida atenda a ela? Não, depende Nesse caso é outra coisa, é uma doença? Não, mas por exemplo, se ela não tem útero, é porque não tem útero. Mas, por exemplo, se ela tem? Tem, mas ela pode ter falência ovariana, ela pode ter menopausa. Ela não tem óvulos. Não tem óvulos. O parceiro pode não ter espermatozoides porque teve uma cachumba na infância. Sim. Então essas situações são cabíveis de tratamento. Realmente, assim, a impossibilidade de não ter filhos é no caso de quem não tem útero, então não tem vagina, quer dizer, não tem como você depositar o sêmen próximo ao espermatozoide, ao óvulo, né? Então quase todos os tratamentos quase todos os casos são possíveis de tratamento. Pouquíssimos casos não existe tratamento, mas é um desgaste, a pessoa tem que estar preparada, a gente fala, olha, é um momento difícil, mas a gente está junto e vamos levar com o que há de melhor. E a pessoa sabendo disso, ela se sente melhor. E sabendo também que um grande número de pessoas, né? 15% dos casais têm dificuldade para engravidar. Quer dizer, não foi você escolhido. Número grande. E isso é uma situação que está sendo comum. Responde aquele porque eu, né? Mas é muito difícil a gente aceitar isso, assim. Igual ele falou, né? A 15% não pode. Mas até a ficha da gente cair, que eu estou. Nesses 15%? Eu faço parte desses 15%, puxa vida, é muito sofrimento. E a gente que é mulher, pelo menos da minha geração aí, a minha turminha ainda foi educada para ser mãe. A gente brincou de casinha e tal. Então, internamente, isso até intrínseco na gente, eu vou ser mãe. Mesmo que eu vá adiar isso por um tempo. Né? Eu comecei a pensar em ser mãe com 30 anos. Né? Tem colegas minhas que brincaram comigo na infância que com 20 anos já tinham filho de 5. Né? Isso aconteceu em realidade, né? Isso é real. Ainda é muito raro uma pessoa que não quer ser uma mulher que está casada e tal, e não quer ser mãe. Eu conheço umas duas. Que é a capa da Veja dessa semana. Porque é raro. Sim. Senão não dá por mais que a mulher adie, né? É uma luta até de quem não quer ter filho, que também acho que não é obrigação. Não, claro que não. Porque se a pessoa não tem vontade, não se sente... tem que ter vocação. Não se sente vocacionado, eu acho que tem que... Realmente não ter. É melhor que não tenha. Interessante, eu tive mas quem tem vontade, nem todo mundo nasce com essa... E quer ter, não pode, aí é terrível também. Eu tive vários casos de mulheres que não queriam ter filhos. Mas na hora que descobriram que tinham papel e que não podiam, aí elas queriam de qualquer jeito. É mole. É do contra. É do contra total. Agora é importante que exista o planejamento, né? A Viviane falou, eu estudei, eu montei minha casa e quando eu estava, assim, agora eu posso ser mãe, já estava tardia. Então, quer dizer, uma das coisas que é importantíssimo citar é sempre, se você planeja sua vida, planeja ser mãe. Mas ser mãe entre os 28 e 35 anos, porque depois disso a probabilidade cai. E cai mesmo. Né? Então, planeja, você não precisa passar por isso. Então, hoje, quer dizer, a chamada para idosa vai até os 35? Não, ela pode ir um pouco mais, né? Mas assim, para gravidez, não reprodução assistida. Não, a gente tem relato de casos de pacientes com 46 anos engravidando espontaneamente. Isso. Mas aí depende, cada caso é um caso, que depende do organismo, do outro, vale tudo. Né? Isso. Do marido, do sêmen, da qualidade de espermatozoide, de tudo. Tudo. Parabéns. Valeu. Volta aí daqui a pouquinho. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura, um programa da TV Brasil.